Victor e Jace, Jace e Victor, a dupla implacável na primeira temporada que acabou tendo uma ruptura brutal na segunda temporada. Mas afinal, o que desencadeou esse desentendimento entre os ex-amigos? Essa ruptura foi repentina ou já estava sendo construída desde a outra temporada? Como as suas crenças acabaram por jogá-los em caminhos completamente distintos? Vale lembrarmos que Victor e Jace foram parceiros por muito tempo, como irmãos mesmo. O Victor sempre teve imensa confiança no Jace. Acontece que na primeira temporada, os dois acabaram entrando em conflito de interesse. Apesar de ambos serem muito inteligentes e estarem engajados na mesma causa, entender e explorar o Hextech, o Jace acabou se empolgando também com política e com amor, né? Também no caso, que é a Mel. O Victor, por outro lado, ele estava praticamente sozinho e sempre focando no Hexcore, recebendo o diagnóstico de que iria morrer e tentando descobrir o que fazer para resolver isso. Basicamente, o Jace não estava ao lado do Victor quando ele mais precisava. Mas tudo bem, a vida continua, ou não tanto pro Victor. Ele tá tentando encontrar uma cura e começando a fazer experiências com o Hexcore, inclusive consigo mesmo, violando o seu próprio corpo. O Jace, além de insultar Zaunitas na primeira temporada, grupo qual o Victor faz parte, ele também quebrou duas grandes promessas que fez ao antigo amigo. Ele não só deixou de destruir o Hexcore, como criou armas Hextech. Sim, o Jace salvou o Victor com o Hexcore, ele não teve escolha porque estava com medo de perder o seu melhor amigo e ele não sabia da morte da Sky ligada a ele. Mas convenhamos que as coisas soaram bem esquisitas quando o Victor acordou e viu tudo que tinha acontecido na sua ausência, principalmente os projetos envolvendo as armas Hextech. Naquele momento, tudo acabou pro Victor. E de uma forma um tanto quanto fria, porque parece que a sua fusão com o Hexcore possa ter removido grande parte da sua empatia e emoção, deixando confuso e incerto com seus sentimentos pelo Jace. No final do dia, o Jace, por interesse próprio, traiu literalmente tudo o que o Victor pediu em seus últimos momentos. Então assim, imagina comigo, o cara queria que o núcleo Hex fosse destruído e queria que a Hex tecnologia parasse de ser usada para desenvolver armas. O cara acorda, primeira coisa que ele vê é o núcleo Hex fundido com ele e a Hex tecnologia sendo usada pelo seu melhor amigo para projetar armas. Aí forçou, né? Eu não quero retratar o Jace como um cara mau. Ele tinha os seus motivos, mas o Victor também tinha. E pensando em toda essa relação construída em Arcane, quanto disso existe na história de ambos em League of Legends, no chamado universo canônico? Para isso, vamos voltar alguns anos do passado. Em 2012, o Jace foi lançado como 100º campeão de LoL, cerca de 8 meses depois de Victor. A sua biografia na época do lançamento foi numa vibe bem história de super-herói, na qual ele foi descrito como um engenheiro brilhante de Piltover que estava pesquisando sobre um dispositivo de energia poderoso. Nisso, ele acaba chamando a atenção de um cientista zaunita, Victor, que invade o seu laboratório e rouba o dispositivo. O governo de Piltover não faz nada para ajudar, então o Jace constrói o seu martelo, revida sozinho contra o vilão Victor e consegue destruir o dispositivo. A partir daí, ele passa a ser aclamado como um herói. Isso acabou atraindo uma desavença por parte dos fãs de Victor, que ficaram irritados com a forma como seu campeão foi efetivamente forçado ao papel do super vilão cientista malvado, quando o Victor original era mais complexo do que isso. Dessa forma, a Riot reformulou a história do Jace para ter um Victor mais condizente com o personagem. Victor bate na porta do Jace e faz uma oferta. O Jace tem que se juntar à sua evolução gloriosa e trazer o cristal Hextech. O Jace recusa, então o Victor o nocauteia e rouba o cristal. Vale ressaltar que mesmo naquela época, as sementes da fricção entre as bases de fãs do Victor e do Jace já haviam sido plantadas, ou seja, faz sentido que seja criada uma desavença entre ambos na série. Avançando para 2016, toda a história de Piltover e Zaun é reformulada para seu estado atual, que está alinhada com Arcane, apresentando as regiões como duas metades da mesma cidade. Como resultado, todos os heróis de Piltover e Zaun também recebem reformulações de história, incluindo Jace e Victor. Essa reformulação de 2016 deu a Jace e Victor uma história conjunta e também tornou Jace um contraponto/contraste explícito ao Victor. A ideia é que ele e Victor eram colegas de classe em Piltover que se uniram por serem ostracizados por seus colegas. O Victor foi ostracizado por ser um Zaunita com pensamentos não convencionais, enquanto Jace foi ostracizado porque era arrogante com seus colegas de classe. Ambos odiavam festas e o decoro social de Piltover, então deu match. Os dois tiveram debates ativos e se desafiaram intelectualmente, a ponto da biografia do Jace admitir que o Victor era a coisa mais próxima que o Jace já teve de um amigo. No entanto, eles lentamente se distanciaram, incluindo um incidente mencionado apenas na biografia do Victor, onde a invenção do Victor foi plagiada e o Jace não estava prestando atenção o suficiente, ou não se importava o suficiente, para se manifestar sobre isso. Eventualmente, isso culminou em uma grande briga quando Victor propôs o equivalente à tecnologia de controle mental
para salvar vidas, mas ainda assim, né, controle mental, e o Jace o denunciou. O Victor foi expulso por violar a ética. O Jace provavelmente não pretendia que o Victor fosse expulso, mas é implícito que o Victor sempre teve em terreno movediço. Afinal, ele era um Zaunita, né? Então, o Jace podia ter evitado, né, passar essas informações. Quando se encontraram novamente, o Victor já estava totalmente na fase da evolução gloriosa, enquanto Jace havia acabado de descobrir um poderoso Rex Cristal. Victor convidou Jace para se juntar a ele e trazer o cristal, já que era tudo o que ele precisava para concluir a sua evolução gloriosa. O Jace, ele discordou, informando Victor que o que ele realmente precisava era de uma bússola moral. O Victor não curtiu muito o comentário e o nocauteou. Aí ele vai lá e pega o cristal. Quando o Jace acorda, ele apressadamente faz o seu martelo de mercúrio e encontra o Victor no seu laboratório lá. O Jace fica horrorizado com o que encontra, basicamente um monte de corpos moribundos conectados a robôs. E ele diz ao Victor para parar. O Jace até mesmo pede desculpas por ter agido como um idiota, mas já era tarde demais. O Victor dá a ordem para matá-lo, basicamente fazendo o cálculo de que se ele matar o Jace, ele pode salvar as pessoas moribundas conectadas aos robôs, e o resto da história se desenrola da mesma forma. O Jace consegue destruir o cristal de energia, derrubando o laboratório do Victor e dando o golpe final em sua antiga amizade. Bom, as biografias do Jace e do Victor são fortemente contaminadas pelos seus próprios vieses pessoais, então as pessoas inevitavelmente começam a discutir sobre qual perspectiva é a mais precisa. Por exemplo, a biografia do Victor basicamente nega que o Victor tenha alguma vez tido emoções significativas, a ponto de se recusar absolutamente a chamar o Jace de amigo. Mas se você lê entre as linhas, é implícito que o Victor quase certamente o considerava um amigo. Ou algo muito próximo a isso, em algum momento pelo menos. A grande tragédia é que o Jace e o Victor nunca conseguem realmente sentar e se comunicar com humildade e respeito mútuos após as suas desavenças, nem no jogo e nem na série. No final do dia eu vejo o Jace como esse cara cativante e de certa forma arrogante em sua própria maneira imperfeita. Ele é uma espécie de desconstrução de um super-herói de Piltover. Ele é o epítome da humanidade falha, que o Victor considera obstrutiva e quer purgar de si mesmo. O resumo do que o personagem disse no final do 6º episódio. O que nos inspira a fazer o nosso maior bem é a causa do nosso maior mal. Essa mensagem oculta no padrão, a essência da humanidade. Os 6 episódios de Arcane foram impecáveis até agora, a gente tem cada vez mais relação entre jogo e série, o que torna tudo ainda mais empolgante pra quem já jogou LoLzinho. Ou seja, se você gosta de Arcane e nunca jogou League of Legends, já aproveita pra começar e se aprofundar de vez na extensa lore dos personagens. Enquanto isso, a gente aguarda os próximos 3 e últimos episódios de uma das melhores séries dos últimos tempos. Então, fiquem de olho aqui no canal porque seguiremos com as nossas análises e explicados.